Quando você pensa num direito penal de primeira velocidade, você está pensando o seguinte: o crime que foi caracterizado em desfavor do indivíduo é um crime que a lei penal traz como consequência a aplicação de uma reprimenda, de uma pena bastante gravosa, de uma pena muito séria, de uma pena que não só vai lhe privar da liberdade, mas como pode lhe privar da liberdade por um lapso temporal bastante considerável, por um grande tempo. E é exatamente nesses casos em que se deve ter o máximo de preocupação possível em se ser extremamente cartesiano na aplicação das regras processuais. O direito penal de primeira velocidade, ele parte da premissa que, na hora que eu caracterizo crimes cuja consequente sanção penal, a consequente pena possível de ser aplicada, é uma pena muito dura, muito severa, uma pena que não só pode privar a liberdade do indivíduo, mas pode privar essa liberdade por um grande período de tempo, é extremamente necessário que nós tenhamos toda a preocupação em preservar todas as regras, todos os ditames ordinários, constitucionais e até supranacionais, que são os tratados internacionais, que possam ser aplicados àquele processo penal em espécie, aquele processo penal específico. No direito penal de primeira velocidade, nós aceitamos que demore mais tempo, para usar uma expressão mais simples, nós aceitamos que demore mais tempo entre a caracterização do crime e a efetiva aplicação da pena, porque o processo penal deve ter respeitada todas as suas regras, deve existir todo um apuro, deve existir toda uma preocupação do sistema de justiça criminal como um todo, com o respeito, a proteção, o resguardo de todas as regras, princípios e normas aplicáveis àquele processo, até porque a consequência possível de ser aplicada ao réu ao final do processo é uma consequência muito dura. Então, um bom exemplo de um crime que se enquadra nessa ideia do direito penal de primeira velocidade é o delito de homicídio. Vamos imaginar aqui que um indivíduo esteja sendo acusado de ter praticado um homicídio na modalidade simples, caput do artigo 121 do Código Penal, pena originariamente prevista em lei de reclusão de 6 a 20 anos. O indivíduo, quando condenado pelo crime de homicídio, ele pode não só perder a sua liberdade, mas ele pode perder essa sua liberdade a depender de elementos do caso concreto por até algo próximo a 20 anos. Dificilmente em um único crime de homicídio o indivíduo pegaria a pena máxima. Mas vamos lá, vamos partir da premissa hermenêutica que seria possível ele ser condenado a até 20 anos de reclusão. Nós estamos falando de um crime, por sua natureza, extremamente grave e que, como consequência, gera a possibilidade de uma punição extremamente séria caso o indivíduo seja condenado. Numa situação desta natureza, é muito razoável e eu diria até desejável que o processo se desenrole de forma um pouco mais lenta para que todas as premissas normativas, para que todos os princípios constitucionais, para que todas as regras baseadas em tratados internacionais, principalmente de proteção aos direitos humanos, sejam observadas, respeitadas e resguardadas. O processo vai se desenrolar de forma mais lenta para garantir que todas as premissas inerentes àquele caso concreto sejam satisfeitas. Até porque, ao final de tudo, ao condenado pode ser imputado uma pena extremamente severa. Eu sempre faço a analogia aí do direito penal de primeira velocidade com a primeira marcha de um veículo. Quando você bota a primeira marcha num veículo, você está dando força ao veículo, não velocidade. Um veículo em primeira marcha, ele tem força, mas ele não consegue desenvolver uma velocidade considerável. É isso que você deve imaginar quando você pensar no direito penal de primeira velocidade. É um direito que vai aplicar uma reprimenda muito forte. Por isso que o desenrolar do processo
esse lapso que existe entre a caracterização do crime e a efetiva aplicação da pena acontece de forma menos célere, acontece de forma um pouco mais lenta.